Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as 30 curiosidades que você não sabia sobre o Barsi e também sobre a história do mercado de valores imobiliários, mercado de capitais aqui no Brasil. Tudo de acordo com a recente biografia do Barsi, o rei dos dividendos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu falei para vocês, essas 30 curiosidades foram extraídas desse livro que eu deixo aqui na descrição. Você pode comprar na versão física ou digital. Sem delongas, primeira curiosidade. O Barsi não se lembra da primeira ação que comprou. Ele não sabe, por exemplo, se foi o Café Cacique. Uma curiosidade aí, eu também não me lembro da primeira ação que eu comprei e o Barsi também não tem essa memória. Ele só sabe a primeira ação que ele utilizou para escrever o seu trabalho famoso Ações Garantem o Futuro. Segunda curiosidade, quando o Barsi começou a comprar o Banco do Brasil, a ação pagava incríveis 200% de bonificação, o que acontecia comumente com outras ações naquela época, ali na década de 70. Isso também acontecia, por exemplo, com a Klabin. Então hoje nós vemos bonificações de 10, 20 até 30%, como aconteceu recentemente com o CEMIG, mais de 200% nós não vemos, e isso era comum na época. Imagina a quantidade de ações que você poderia acumular por conta disso. Na prática, era o seguinte, se você tinha 100 ações, você passaria a ter 300 depois da bonificação, algo realmente absurdo. Terceira curiosidade, o mentor do Barsi não foi o Décio Bazin, ao contrário do que muitos pensaram. Na verdade, foi o Sr. Herbert Cohn, foi o primeiro formador de mercado do Brasil, ou market maker. Barsi realmente admirava esse senhor, que era um operador de bolsa isolado, operava sozinho e também quieto, sem ficar fazendo muito alarde, e o Barsi em determinado momento decidiu se aproximar do Sr. Herbert e extrair várias lições dele, sendo então seu mentor. A única passagem que tem a respeito do Sr. Herbert Cohn, você não vai achar em algum outro lugar, é nesse livro que traz as 100 maiores personalidades do mercado de valores brasileiro, contando aqui que o Sr. Herbert Cohn foi então o primeiro formador de mercado do país, atuando ali isoladamente. Se você não sabe o que é formador de mercado, segundo a definição aqui da própria B3, se trata de uma pessoa jurídica, hoje só pessoa jurídica consegue ser formador de mercado, que se compromete a assegurar liquidez no mercado de valores imobiliários em razão de algum ativo. Por exemplo, uma empresa contrata um banco de investimento para que ele assegure compra e venda daqueles papéis, daquela empresa. Tudo para assegurar liquidez. Ele forma o mercado e isso é o market maker. Aconteceu recentemente com o Eternity, que contratou o BTG Pactual Corretora de Valores Imobiliários para ser formador de mercado. Próxima curiosidade, até a década de 90, o lote padrão de 100 ações de qualquer papel que você fosse comprar era representado pela chamada cautela, um título ao portador. Daí que veio essa ideia de chamar ações de papel. Por quê? Porque estava representado num papel chamado cautela. E no mercado fracionário, ocorreu ali um novo título extraído da cautela, que se chamava desdobramento de cautela. É ali que ficava as fraçõezinhas do lote padrão, então 50 ações, 10 ações, e essas açõezinhas eram compradas pela metade do preço das ações no lote padrão. Então você comprava com 50% de desconto. E aí você poderia juntar esses pedacinhos, esses dobramentos de cautela, até formar a quantidade suficiente para o lote padrão, podendo então vender no mercado de lote padrão com um ganho de 100%, numa espécie ali de arbitragem, algo que o Barsi fazia nessa época e ganhou muito dinheiro com isso. Próxima curiosidade, aqui da vida pessoal do Barsi. O Barsi, ele teve 5 filhos. A primeira filha foi Ieda Maria, em 1963. O Luiz Barsi Neto, que, vale ressaltar, é muito parecido com o Barsi. Se você não conhece, vou pegar aqui a foto dele. Aqui, parece, é a cara do Barsi, né? Ele é assessor de investimentos, inclusive tem ali a Barsi Investimentos. E aí depois, em 1969, vieram os gêmeos Luciano e Luciene. Em 94, bastante tempo depois, veio a Luiz e Barsi. Próxima curiosidade, até a década de 70, as corretoras, que eram ali sócias da Bolsa de Valores, seguiam um sistema hereditário de pai para filho. Então, o pai passava a corretora para o seu filho, tal como acontecia até a década de 90 em relação aos cartórios, que a gente vê aí os cartórios extrajudiciais, tabelionato, protestos e etc. Até mesmo alguns cartórios judiciais remanesceram até pouco tempo atrás por meio desse sistema hereditário. Em dado momento, o Barsi se associou a algumas pessoas e comprou 10% de uma corretora
chamada Cruzeiro do Sul, a qual o Barsi veio a vender em 1971, ocasionando nessa oportunidade de venda o enriquecimento do Barsi. O Barsi destaca que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não enriqueceu como sócio da corretora, ele enriqueceu fazendo o trade da corretora, vendendo-a, porque ele vendeu no momento em que estava havendo ali um grande boom das corretoras, e aí as corretoras estavam valendo muito, sendo que com a venda dessa corretora ele quase ficou milionário, ganhou muito dinheiro e ali ele atribui o seu enriquecimento inicial. E aí somente em 1976, quando ele tinha 37 anos de idade, ele conseguiu se tornar milionário e aos 40 anos ele estava aposentado. E aí uma lição que a gente extrai disso é a seguinte: até mesmo o Barsi só ficou rico, milionário aos 40 anos e ele começou a investir desde os 20 anos, sempre esteve no mercado. Então você não precisa ficar desesperado achando que você vai ficar rico de uma hora para outra, isso não vai acontecer. O Barsi ficou milionário aos 40 e hoje, aos 83, ele é bilionário. Por isso é preciso ter visão de longo prazo e ter paciência e disciplina. Do contrário, você não vai conseguir enriquecer. O Barsi conta em várias passagens desse livro que todos os seus amigos que foram especular no mercado até ganharam algum dinheiro, mas gastaram esse dinheiro, não foram disciplinados e não tiveram ganhos assim consistentes ao longo de vários anos. Algo que ao contrário aconteceu com o Barsi. Próxima curiosidade. Na década de 70, o Brasil ele tinha 20 bolsas de valores e 400 corretoras, e você acha que o mercado hoje é concorrido, não é nada concorrido perto do que aconteceu ali na década de 70. O Barsi, ele foi pioneiro ao escrever publicamente sobre o mercado de capitais em jornais. Ele escreveu ali por meio do Diário Popular, que era um jornal bem famoso da época, sendo então o primeiro economista a, de fato, tentar democratizar o conceito do mercado de capitais aqui no Brasil. Uma outra curiosidade, o Barsi, ele trabalhava como professor de manhã e como corretor depois para os seus clientes. Ele tinha uma profissão chamada consultor financeiro e econômico independente, que é o antigo corretor de valores imobiliários, que em 2008 passou a se chamar agente autônomo de investimento, em que você precisa passar numa prova da Ancor, é uma prova que eu passei, por exemplo, e o Barsi decidiu não fazer essa prova e por isso ele abandonou a corretagem para os seus clientes e passou a operar apenas para si mesmo. Mas até então ele ganhava dinheiro com corretagem dos seus clientes e também como professor. O Barsi, seguindo ali as lições do seu mestre Herbert Cohn, atuou por um tempo como market maker, ou seja, formador de mercado. No caso aqui, para uma empresa de celulose chamada Ripasa, que concorria com a Klabin. E nessa época ele ficou famoso, os amigos dele o chamavam de Barsi Ripasa, e ele brincava, é para comprar ou para vender, porque ele era o formador de mercado ali da Ripasa. E a primeira ação que o Barsi de fato estudou para fins de aposentadoria foi a Anderson Clayton, que criou, por exemplo, ali o produto Claybon, por exemplo, só que ele não conseguiu estruturar de fato um estudo visando uma meta de aposentadoria com a Anderson Clayton, e aí posteriormente ele fez o mesmo estudo criando ações garantindo futuro, que foi publicado por meio da CESP, que hoje é a Auren Energia. Muita gente não sabe disso aqui. O Barsi, ele recebe a aposentadoria do INSS, mas é de apenas um salário mínimo. Ele não se importa com a aposentadoria promovida pelo governo. Previdência pública nunca foi prioridade do Barsi, tanto que o Barsi ele era funcionário público de uma grande estatal, mas simplesmente abandonou seu emprego para atuar na iniciativa privada, porque ele sempre achou que a remuneração do funcionalismo público, bem como ficar dependendo de aposentadoria do governo, nunca seria o caminho dele para de fato ter uma aposentadoria confortável. Olha só isso aqui. Até hoje, o Barsi não se sente satisfeito com a sua fortuna de 4 bilhões de reais. Ele cita que prefere engraxar o próprio sapato ao invés de pagar 20 reais ali no centro de São Paulo para engraxar o seu sapato. E aí você pode estar se perguntando ou se questionando: nossa, mas aí é o excesso de avareza. Como assim? Você não quer pagar 20 reais para engraxar o seu sapato e prefere fazer você mesmo. Ele na verdade diz que não é porque ele está querendo economizar 20 reais. É que como ele sabe fazer isso e ele dá muito valor para o dinheiro porque ele teme demais a pobreza, ele teme muito a pobreza, ele prefere fazer por si mesmo. E ele tem um temor assim forte pela pobreza, porque ele foi muito pobre até os 14, 15 anos de idade. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, o pai dele morreu e ele e a mãe dele, sozinhos, foram obrigados a se mudar para um cortiço no Brás, um lugar realmente feio. Essa aqui é uma foto que tem no livro, veja só como o lugar era bastante pobre. Esse aqui é o Barsi, pequenininho, e a mãe dele. Então, de fato, ele teme muito a pobreza, ele teve que trabalhar desde criança para que os dois conseguissem sobreviver.
sobreviver. Até mesmo o Barsi, ele não é um super-homem. Ele já se rendeu, sucumbiu ao próprio ego. Ele mesmo cita isso na sua biografia. Na década de 70, quando ele estava chegando perto de ser milionário, ele comprou uma Mercedes, um carro que valeria hoje uns 300 mil reais. Só que aí, no lugar onde ele estava morando, existia um menino que tinha a fama de riscar o carro dos moradores. E aí, temendo isso, ele falou: meu Deus do céu, eu preciso vender esse carro, que imagina só se ele foi riscado por esse menino. E aí ele vendeu, se desfez e nunca mais comprou um carro caro. O carro que ele tem hoje é carro de 40 mil reais. Outra curiosidade é que o Barsi, nessa época, até de fato ficar calejado do mercado, ele sofria muito de ansiedade, assim como todo mundo que está começando no mercado de risco, no mercado de renda variável. E aí ele teve que ir controlando essa ansiedade. Então é um processo, você não vai se tornar um expert de uma hora para outra. Assim como em qualquer profissão, em qualquer atividade, gradativamente você vai evoluindo, fique desesperado. Outra curiosidade é que, ao contrário do que muita gente pensa, o Barsi não é sócio da Elite Investimentos, que é uma corretora bem tradicional. Ele, na verdade, só trabalhou naquela corretora, ele operava ali em parceria com corretores, e ele começou em 1994 e foi até 2021. Em 2022, essa corretora foi vendida para o BTG e o Barsi já tinha saído da corretora. Por isso, o Barsi não tem hoje nenhuma corretora, tá? A Cruzeiro do Sul foi a última que ele teve, a única, e ele enriqueceu por conta da venda da corretora, não como sócio. Em 1998, o Barsi ele recebeu uma bolada de 5 milhões de reais pela compra de um banco que ele tinha na sua carteira há 20 anos, que é o Banco Noroeste, que foi comprado pelo Santander. O Santander estava ali querendo expandir suas operações aqui no Brasil e aí estava comprando vários bancos. E o Barsi, ele tinha montado essa posição de 20 anos, mas com preço médio muito abaixo de 5 milhões de reais. Ele ganhou muito dinheiro aí. Porque o que acontece? Quando você possui uma ação na sua carteira ao longo de muito tempo e vem uma outra empresa ou um outro interessado em comprar o controle dessa empresa, faz uma oferta pública de aquisição, muitas vezes a cotação da ação está R$5, por exemplo. E aí a oferta é a cotação a R$10 ou até R$15. E aí você ganha muito dinheiro com essa operação. É o que aconteceu com o Barsi. E ali ele ganhou essa bolada. E aí em 2009, com os boatos de que o Santander iria quebrar, que era um banco pequeno e tinha acabado de chegar e de se posicionar no país mesmo ali a partir dessa época. Estávamos no pós-crise do subprime, estava havendo muito boato de quebra do Santander, igual já está havendo agora em relação ao Bradesco. E as ações do Santander foram negociadas a centavos. E aí o Barsi, aproveitou e montou uma posição gigantesca em Santander durante alguns anos, comprando a centavo. E aí, quando o Santander começou a se valorizar fortemente, a CVM chegou a questionar o Barsi e o Barsi respondeu ironicamente dizendo que quem deu informação do Santander foi o próprio mercado, que é bobo, sendo que o Santander foi a ação do primeiro bilhão do Barsi, foi a grande porrada do Barsi. Após muitos anos, ele já tinha mais de 70 anos de idade ao se tornar bilionário. Ainda sobre o Santander, foi por conta do Barsi que o Santander Brasil começou a pagar dividendos trimestrais. Até então, o banco pagava dividendos anualmente, não a cada trimestre como nós estamos acostumados. Esse pagamento trimestral só começou a partir de 2012, quando o Barsi questionou o Santander, dizendo o seguinte: olha, se vocês de fato querem valer tanto quanto os outros bancões, vocês precisam valorizar o acionista, e uma dessas formas é aumentar a periodicidade do pagamento de provento. E assim acabou sendo feito, graças ao Barsi. Como eu disse para vocês, o Barsi não é isento de erros, e ele errou bastante, em especial com relação a bancos. E aqui já fica uma lição: você não pode achar que banco nenhum no país não vai quebrar. A gente precisa ter cautela com as instituições financeiras. E aqui, a listagem dos bancos que o Barsi teve na sua carteira e acabaram quebrados: o Banco Econômico, o Banco Nacional, o Banco do Progresso e o Banco Bandeirantes, que foi vendido ao Unibanco, não chegou a quebrar, mas teve uma derrocada. E aí o Barsi acabou ficando ali com ações do Unibanco, tendo um desfalque muito grande na sua renda passiva. Tanto que ele até deu uma segurada nos seus custos por conta dessa queda nos dividendos, porque ele tinha uma participação muito grande nos Bandeirantes, que pagavam um ótimo dividendo. Sendo que o Barsi, pelo que você extrai do livro dele, ele guardava pelo menos 80, 90% da sua renda. Ele seguia de fato o movimento FIRE. Se você não sabe do que eu tô falando, o movimento FIRE, eu vou deixar um vídeo aqui no card, caso você tenha interesse. E a empresa do segundo bilhão foi a Unipar, que também foi uma empresa que o Barsi segurou por muitos anos. Todo mundo duvidava dele, dizia que ele era maluco e ele não dava atenção para isso. Ele continuava comprando porque ele achava ridículo o preço que o Unipar, que hoje é Unipar Carboclório, estava sendo negociado na época. Hoje, o Unipar aí vale R$100, paga um dividendo absurdo. Tanto que em 2021 o Barsi recebeu 160 milhões de reais de dividendos só com o Unipar. Sendo que o
custo de aquisição de Unipar é de aproximadamente 80 milhões de reais. Então o Barsi gastou 80 milhões de reais para montar toda a sua posição, que é de 20% da Unipar, e em apenas 2021 ele recebeu o dobro a título de dividendos. Não estamos nem considerando aqui toda a valorização que ele obteve. Essa é a força de se investir para o longo prazo, de se ter paciência a fim de aguardar esses frutos enormes, não ficar pegando migalhas no meio do caminho, lucro bom e lucro no bolso. Isso é uma besteira. Aqui sobre Eternit, em 2017 começava toda aquela situação sobre o inevitável banimento do amianto aqui no país, que acabou acontecendo por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Eternit estava numa derrocada. E ali, o Barsi indicava alguns membros do conselho e o Lírio Parisotto detinha a maioria do conselho e da participação empresarial na Eternit. E o Barsi e o Parisotto chegaram a ter diversas divergências naquele momento, porque de um lado o Barsi entendia que a Eternit não tinha que diversificar em outros negócios, tinha que manter o seu negócio principal de telhas, bastando que fosse mais eficiente, cortasse custos. Já o Parisotto entendia de outra forma, ele entendia que a empresa não tinha que simplesmente cortar custos, tinha que fazer outras aquisições, diversificar o seu negócio. E aí eles tiveram todo esse embate. Depois disso, a Eternit conseguiu se resolver e hoje a Eternit conseguiu terminar seu turnaround e eles estão tranquilos ali. Foi apenas um momento ali dentro do mundo corporativo. Aqui uma curiosidade da vida pessoal do Barsi. Em relação ao seu filho, Luiz Barsi Neto, que é o filho mais velho, ele disse que chegou a ajudar muito esse filho dele, reatando relações que ele infelizmente não conseguiu ter na infância com o filho dele. Ele disse que até chegou a emprestar dinheiro para comprar uma lotérica e essa lotérica teve muitos assaltos, mais de 42 vezes a lotérica foi assaltada. E aí o Barsi acabou chamando o filho dele para largar essa lotérica e vir trabalhar na corretora. E aí ele ensinou tudo sobre o mercado de valores imobiliários ao filho dele, que então se tornou ali assessor de investimento. Só que o filho dele, ele era muito arrojado, investia de forma alavancada, operando derivativos. E aí o Barsi, em 2008, decidiu não mais cobrir essas operações para o filho dele. E aí eles acabaram cada um indo para o seu lado. É por isso que você não verifica muito o Barsi com o Luiz Barsi Neto, você verifica só com a Luísa, que sempre esteve junto do Barsi aí. E aqui o Barsi cita no livro dele que ele vende uma empresa se ela ficar muito tempo sem pagar dividendo, mesmo que essa empresa seja considerada boa pelo mercado. Isso porque, para o Barsi, uma empresa que não paga dividendo denota falta de respeito e consideração com o acionista, principalmente o pequeno acionista. E assim, ele destacou que se a AS Brasil não voltar a pagar dividendos, ele vai vender a AS Brasil, e não interessa. Mas se um dia a AS Brasil voltar a pagar dividendos depois dele vender, ele volta a comprar. Ele também não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso. Outra curiosidade, o Barsi hoje tem aproximadamente 120 milhões de reais em ações da Cosan e da Vibra, e ele espera que essas duas empresas sejam responsáveis pelo próximo bilhão do Barsi, talvez o quinto ou sexto bilhão. Uma curiosidade aqui, o Barsi hoje tem uma posição ali de mais ou menos 3% em IRB, uma empresa de seguros, é uma resseguradora. Por outro lado, ele mesmo reconhece que é uma contradição, mas ele vive muito bem com essa contradição, é o fato de que ele nunca fez seguro na vida dele, nunca fez seguro de veículo, de casa, nem seguro de vida. Ele acha que as empresas de seguro, as seguradoras, pagam muito pouco pelos sinistros em razão daquilo que o segurado contribuiu. O único seguro que ele tem é seguro saúde. Ele entende então que não vale a pena contribuir no geral para seguro. Aí é uma questão mais controvertida, mas é a opinião dele. O Barsi, de vez em quando, ele mesmo reconhece, mas com pouco dinheiro, ele especula no mercado, comprando papéis a termo, comprando a prazo. Mas óbvio que ele não recomenda fazer isso. Ele faz isso porque ele já está no patamar de bilhões e ele pega pouco dinheiro, alguns poucos milhões para fazer esse tipo de coisa. Então não vai pensando que você pode ficar operando a termo. Aqui a 28ª curiosidade, o Barsi, ele sofreu um acidente quase grave, digamos assim, ali em janeiro de 2022, ao viajar sozinho em direção a Gramado. Felizmente ele foi socorrido, não teve maiores problemas e acabou virando uma celebridade ali em Tubarão, em Santa Catarina, onde acabou acontecendo esse acidente. Ele estava viajando sozinho de carro aos 83 anos. Depois disso, a Luísa parece que deu uma barrada, parece que ele não viaja mais sozinho, não sabemos. Mas olha só, o Barsi com essa idade viajando sozinho de carro, indo de São Paulo até Gramado, no Rio Grande do Sul, hein? E uma última passagem do livro que eu achei interessante trazer aqui para vocês é que o Barsi certa vez foi questionado em que disseram para ele que na bolsa de valores, no mercado, só tem ladrão. E ele respondeu o seguinte: não, na verdade, aqui tem muito otário, não é que tem muito ladrão. E para provar isso, o que ele fez? Olha só a artimanha do Barsi. Ele pegou ali as ações da Klabin, que estavam na DataX, em razão de uma bonificação de 200%. Então, a ação na Datacom valia 300,
na DataX valia R$90 por conta da bonificação, por causa do ajuste no preço, tá? E aí o que ele fez para demonstrar que tem muito otário no mercado? Ele lançou na pedra uma ordem de venda das ações de Klabin que ele tinha pelo preço cheio, não pelo preço com o ajuste, ou seja, como se a empresa não tivesse anunciado bonificação. Então ele lançou pelo preço cheio. E não é que teve alguns compradores? E aí muita gente acabou ficando puta com o Barsi, ele foi questionado pela CVM, mas enfim, ele conseguiu demonstrar e até respondeu para a CVM nesse sentido, levou uma bronca, mas conseguiram entender que na verdade faltava muita informação no mercado e que tinha muito otário no mercado. Como assim? A pessoa, se vai fazer uma compra, não pesquisa se a empresa está ou não na Datacom, na DataX. É claro que hoje isso não é mais possível porque é tudo informatizado, tudo sistematizado, mas naquela época era possível fazer isso. Então você vê aí uma pegadinha do malandro que o Barsi fez na época. E fica uma lição, é importante você estudar, se aprofundar, senão você vai acabar caindo em armadilhas. E de novo, o livro está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Na versão Kindle é R$ 26,91 e na versão física R$ 41,58. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Eu já trouxe uma aula aqui completa de 16 minutos sobre o indicador EV/EBIT e Yuan Yield, trouxe ainda outras aulas sobre o PEG rácio e também o indicador PL, e ainda você tem acesso a lives semanais comigo às sextas-feiras em que você pode tirar suas dúvidas. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quais dessas curiosidades você não sabia a respeito do Barsi? Eu aposto que pelo menos uma você não sabia, ou a respeito da história do mercado de capitais. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!